Eu quero falar hoje com você sobre problema igual, reação diferente. Problema igual, reação diferente. Êxodo 17, 1 em diante diz: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo os mandamentos do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Até aqui, problema igual, reação diferente. Depois de bastante tempo do meu irmão me falando, eu assisti uma pequena série no Netflix com 6 episódios, chamado Afterlife. Afterlife, o subtítulo é Vocês Vão Ter Que Me Engolir. É bastante engraçada, mas a história é dramática. É a história de um homem que perdeu sua esposa com câncer, bastante jovem, e ele tem uma reviravolta emocional. Esse moço agora precisa lidar com esse problema, e ele não está conseguindo lidar com o problema. Na verdade, ele fica tão revoltado que ele se torna uma pessoa nociva em qualquer lugar que ele chega. No ambiente de trabalho, ele tumultua, porque ele se revolta com a vida. E é curioso que esse cara que começa a usar droga, começa a beber, começa a fazer as piores coisas que um ser humano pode fazer, ele vai visitar o túmulo da esposa sempre. E tem uma cena que é recorrente no filme, que quando ele vai visitar o túmulo da sua esposa, sempre tem uma senhora visitando o túmulo também do seu marido falecido, que estão enterrados ao lado um do outro. E é interessante como os dois personagens que viveram problemas semelhantes, perderam seu cônjuge, encaram o mesmo problema com uma atitude completamente oposta. Ela com o espírito de gratidão pelos anos e anos que ela pôde conviver com seu marido, foram muito felizes. É óbvio que ela está triste, é óbvio que ela se sente só, mas todos os dias ela está lá agradecendo a Deus e de alguma forma tentando até acalentar aquele homem que está completamente revoltado, amargo, azedo com a vida. É o mesmo problema, mas a reação é completamente diferente. Eu nunca me esqueço de uma cena que eu vivi há alguns meses ali no Seon, num dos dias que eu fui fazer quimioterapia, e por mais difícil que seja aquele momento onde as pessoas estão passando, muita gente ali está com uma atitude positiva, está bem, está, enfim, crendo, acreditando que vai dar certo. E num dos dias a enfermeira chegou e perguntou: fulana de tal, quem é? E uma senhora levantou a mão assim e falou: infelizmente sou eu, bem alto. E daí a enfermeira chegou toda
cuidadosa, senhora, tal, papapá, tentando acalmá-la, mas a mulher estava revoltadíssima. Curiosamente, ao lado dela tinha uma outra mulher, também com câncer, sem cabelo, sem um seio, vivendo a mesma situação, mas com uma reação completamente diferente. Você vai se assustar se você conversar, talvez, com alguns moradores de rua, e você vai descobrir que o motivo e a razão pelo qual muitos estão na rua, vivendo uma vida horrorosa, seja um motivo pelo qual você mesmo já passou. Eu já vi moradores de rua que dizem, eu estou nessa situação porque minha esposa me deixou. E eu conheço muita gente que foi deixado pela esposa. Ou foi deixado pelo esposo. Aqui na igreja eu conheço muita gente assim que está aqui sentada, bem vestida, cheirosa, trabalhando, com uma casa para morar, não desistiu da vida. Passou pela mesma situação, mas teve uma atitude, uma postura, uma reação completamente diferente de uma outra pessoa. Guarde isso, a vida não é tanto o que te acontece, mas o que você faz com o que te acontece. Eu vou repetir, a vida não é tanto o que te acontece, mas o que você faz com aquilo que te acontece. Mais importante do que aquilo que acontece com você, é a forma como você reage ao que acontece com você. Eu estou dizendo isso porque o texto que a gente acabou de ler é um texto onde milhões de pessoas estão vivendo a mesma situação. Eles estão no deserto e eles passam por um seguinte problema: eles não têm água para beber. E é curioso que você vai olhar para o texto e você vai encontrar no texto pessoas vivendo o mesmo problema, a mesma dificuldade, a mesma necessidade, mas tendo reações completamente opostas. E a primeira reação que eu quero deixar para nós pensarmos hoje é a reação negativa, que é a reação do povo. O povo, ao ter necessidade de água, imagina você, uma necessidade extrema, começa a reagir de uma maneira completamente negativa e ruim. E eles têm 3 atitudes que não resolvem o problema, pelo contrário, agrava o problema. A primeira delas é a atitude de procurar um culpado. Vamos repetir juntos isso? Diga assim, procurar um culpado. Guarde isso, pessoas derrotadas, pessoas infelizes, pessoas fracassadas estão sempre atrás de um bode expiatório. Nosso casamento está assim porque você... Minha vida profissional não anda porque meu ex-chefe... O governo... Gente infeliz está sempre buscando uma justificativa para os seus problemas. E normalmente o problema nunca é ele, é sempre o outro. E você sabe que essa é a mais antiga de todas as reações dos seres humanos. Lá no Jardim do Éden, quando o primeiro problema acontece, Deus vai conversar com Adão, ele pergunta, Adão, por acaso, sim, com todo respeito e tal, por acaso, você comeu o que eu pedi para você não comer? Você se lembra qual foi a fala de Adão? Sim, Senhor, é verdade, me perdoe, tenha misericórdia. Foi isso que ele falou? Ele falou o quê, gente? Foi a mulher que tu me deste. Eu acho curioso que numa tacada só, ele já botou a culpa em 2 pessoas. Na mulher e em Deus. Ele falou, a culpa dela, aliás, aproveitando o ensejo, eu não pedi ela para o Senhor. Mas ele gostou da mulher, tanto é que nós estamos aqui, né? Povoou a terra. Foi a mulher que tu me deste.
Adão não consegue encarar aquele problema, ele procura logo um culpado, um responsável, para dizer, não tem a ver comigo, tem a ver com ela, tem a ver com outra pessoa. Você sabe que existem correntes teológicas prontas para aliviar a nossa responsabilidade. Eu conheço pessoas vivendo dramas terríveis na sua vida, e ao invés de tomar uma atitude, elas pegam, por exemplo, maldição hereditária como uma muleta. Eu não estou dizendo que não exista questões de maldição de família, eu não estou dizendo que essas coisas não ocorrem, mas eu estou dizendo que viver escorado numa justificativa de que eu sou assim porque meu pai era, de que eu sou assim porque minha família era, porque meu avô era, porque minha mãe era, meu tio era, não resolverá o problema. Aliás, seria bom se achar um culpado resolvesse o problema, mas você sabe que não resolve. Esses dias mesmo, assistindo, acho que uma série, um filme, e um cara tinha perdido a família e ele estava em busca de vingança. Um serial killer tinha matado sua esposa. E depois de tempo ele vai lá e consegue matar. E ele descobre que a dor continua. Ele descobre que o vazio continua. Porque achar um culpado, descobrir quem é o culpado, não vai tirar minha dor, não vai acabar com o meu sofrimento. Há pessoas que dizem que estão onde estão por causa de macumba. Colocaram meu nome na boca do sapo. Colocaram meu nome na cachoeira. Tem gente que diz que é um karma. Outros dizem que é olho gordo. Que é inveja. Mas a questão é a seguinte, o problema continua. Procurar um culpado jamais resolverá a sua situação. Mas pare para pensar quando uma situação ruim acontece, se não é essa instintivamente a sua primeira reação. E eu quero dizer para você que ela é negativa. Segunda reação do povo, também negativa, é a murmuração. Vamos repetir? Diga, murmuração. Você vai ver no versículo 2 que o povo contendeu com Moisés, procurando um culpado, dizendo, nós estamos aqui e é culpa sua, é responsabilidade sua. Mas o verso de número 3 diz assim, tendo aí o povo sede de água, o que é que diz aí na sua Bíblia? Murmurou contra Moisés. Murmuração, gente, é o famoso barraco. É o famoso barraco, é a contenda. Conhece gente que gosta de um barraco, não? Gente que está sempre arrumando confusão. Tem uma faísquinha de fogo ali. Daí você vê ela com um galão. Você fala, obviamente, é água. Não, é querosene, é gasolina, é alguma coisa para inflamar. Eu, nesses anos e anos de ministério, eu já vi pessoas da igreja assim, sempre que tem uma confusão, sempre que tem um problema, elas se colocam à disposição. Daí você acha, é para resolver. Não, é para atrapalhar. É para causar mais intriga. Às vezes a justificativa é, não, eu vou para interceder, para orar. Na verdade é para botar mais fogo no circo. Tem gente assim, que gosta de contender, que gosta de reclamar. E você vai ver que por trás de toda pessoa fracassada e derrotada tem uma boca que murmura. Tem uma língua que reclama. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida, dois extremos. A mesma arma, o mesmo instrumento que pode promover vida, também pode promover morte. A mesma língua, a mesma boca que abençoa também amaldiçoa. Que cura também traz doença. E Salomão termina dizendo, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Se você usar bem a sua boca, se você usar bem os seus lábios, você colherá o fruto dos seus lábios e da sua boca. Se referindo
a essa situação, em 1 Coríntios 10:10, Paulo diz assim: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Guarde isso que eu vou dizer para você. Aqueles milhões e milhões de pessoas que morreram no deserto, nenhum deles morreu de calor, de inanição, de frio, de fome e de sede, mas morreram por causa da murmuração. Morreram por causa das suas palavras. Você vai ver que constantemente eles estão usando a sua boca contra eles. Por favor, quando você murmura, quando você pragueja, quando você reclama, é como se você estivesse dando a Satanás, ao nosso adversário, munição para usar contra você mesmo. É como se você estivesse dando força para o seu adversário. Mas deixa eu dizer algo para você: todo murmurador tem um discurso pronto. Eu só estou falando a realidade. Já ouviu isso? Não. Eu estou dizendo isso porque, gente, eu já fui murmurador. Eu já fui uma pessoa que tudo reclamava. Até que eu aprendi que as nossas palavras devem ser usadas não para descrever a situação, mas para transformar a situação. E eu quero dizer para você hoje à noite, em nome de Jesus, use a sua boca não para descrever o que você vê, mas para transformar aquilo que você vê no que a sua fé aponta, mostra para você. Quando Deus olhou em Gênesis 1 a terra sem forma e vazia, Ele não chamou os anjos e começou a descrever a situação. Vocês viram lá como é que está? Dureza, hein? Está tudo escuro, trevas. Olha a bagunça que está esse planeta. Está duro, hein? Não. O que é que Deus fez? Usou a sua boca, usou a sua palavra para transformar a situação e começou a dizer: haja luz. Você se lembra do Vale dos Ossos Secos? O profeta Ezequiel não usa a sua boca para dizer: olha, os ossos estão sequíssimos, que situação ruim. Não, ele usa a sua boca para começar a profetizar: haja tendões, haja pele, haja espírito. E com a sua boca aquele vale transformou-se num grande exército. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que pelo poder da sua boca, você pode tanto transformar a sua situação para melhor, como também exterminar a sua própria vida. A morte e a vida estão no poder da língua. Eu não sei se você é meio doido e fala sozinho. Tem alguém aqui que fala sozinho ou não? Só eu. Tem mais gente doida. Isso, amém. Mas eu, cara, me lembro de todo dia, ao ir para o hospital, internado, no hospital, eu falo sozinho olhando pro espelho. Tem mais esse detalhe também, que é também para não sentir aquela solidão tão grande. Pelo menos você recebeu um feedback, né? Eu me lembro de eu olhar para mim assim e dizer: rapaz, fica tranquilo, você vai sair dessa, cara. Você não lembra de tudo que Deus já falou para você? Você vai sair dessa, dentro de você mora o Espírito Santo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus da tumba mora dentro de você, vai vivificar seu corpo. E a minha conversa, o que eu via não era animador. Eu não conseguia trocar de roupa sozinho, parecia um senhor de 110 anos. O meu corpo começou a se transformar. Tudo começou o que eu via, se eu fosse descrever o que eu estava vendo, eu ia descrever morte. Mas eu descrevi o que pela fé eu conseguia enxergar. Já me via pregando novamente, saudável, em casa, andando com a minha família, passeando. Use a sua boca, não para murmurar, não para reclamar, mas para profetizar. Diga aí para o seu vizinho, diga: você é profeta de Deus, meu irmão. Você é profeta de Deus, rapaz. 1 de Pedro 3,10. Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Tem alguém aqui que deseja isso ou não? Uma receita para você: refreie a sua língua do mal. E evite que os seus lábios falem
dolosamente. Deixa eu perguntar uma coisa, como é que você vai chegar no trabalho amanhã? Entrando no escritório, entrando lá no seu local de trabalho, dizendo, começou de novo, hein? Mais uma semana, é assim que você vai começar? Ou você vai chegar entrando, profetizando, dizendo, Senhor, obrigado, porque antes mesmo de eu chegar aqui, o Senhor já estava. Esse lugar é abençoado, esse lugar é a habitação do teu Espírito, as portas do inferno não prevalecerão, eu tenho sobre mim a marca da promessa, esse lugar está sendo atraído por prosperidade, por bênção, por vida, por paz, por alegria, clientes serão atraídos, vou fechar novos contratos essa semana, vai chegar gente nova, quem sabe não é hoje que é o dia da minha promoção, e você começa a declarar e profetizar. O que é que acontece com o ambiente, gente? Por que muita gente diz assim para mim, poxa pastor, eu entrei na igreja, essa semana alguém me falou, poxa, eu entrei no culto, nossa, eu entrei, que sensação boa, que clima bom. Por quê? Porque todo mundo que entra aqui começa a cantar, começa a declarar, são palavras de vitória. Agora, você já entrou num lugar onde o ambiente estava pesado? Você vai descobrir que são as palavras que são proferidas ali. Por quê? É gente querendo amarrar a vida dos outros, é gente querendo desfazer casamento. Você tem ambientes assim, trabalhos feitos, você entra no lugar, você fala, negócio, já sentiu assim ou não? Palavras, gente, as palavras, só sai maldição da boca das pessoas. Mas nós estamos aqui para profetizar vida e não morte. Então leve essas palavras para o seu ambiente de trabalho, leve essas palavras para a sua casa, leve essas palavras para a faculdade. Aonde você chegar, chegue como um profeta, como uma profeta do Deus vivo, declarando vitória em nome de Jesus. Faça um pacto com os seus lábios e com a sua boca. Do mesmo jeito que existem palavras que podem contaminar um ambiente, existem palavras que podem encher um ambiente de paz, de vida e de vitória. Terceiro lugar, terceira reação negativa que o povo teve, eles não só procuraram um culpado e murmuraram, mas eles também expressaram um desejo de retroceder. Vamos declarar isso juntos? Diga assim, vontade de retroceder. O que é isso? É querer voltar atrás. Querer voltar atrás. E você vai ver que pessoas infelizes e fracassadas estão sempre com os olhos no retrovisor. Sempre olhando para trás. Agora, seja honesto comigo. Todo carro tem um retrovisor. Qual que é o tamanho do seu retrovisor? Talvez uns 25, 30 centímetros. E qual é o tamanho do seu para-brisa? Não sei quantos metros tem. Por que o seu para-brisa é infinitamente maior do que o seu retrovisor? Porque aquilo que está à sua frente é infinitamente mais importante do que aquilo que está atrás de você. Só que pessoas que fracassam ao enfrentarem uma necessidade, uma dificuldade, uma dor, um drama, elas sempre tendem a focar no passado. Elas querem retroceder, elas estão sempre querendo olhar para trás. Se eu pudesse voltar atrás. Gente, porque no começo tudo é festa na vida da gente. Você vai tomar uma atitude, você diz, vamos embora. Mas os problemas existem. A pessoa quer fazer um curso, uma faculdade, ela vai lá, se matricula, faz o vestibular, primeiro dia, vamos lá, fotinho do caderno, fotinho dos livros, hashtag facul. Tudo feliz? Vamos lá, vamos embora. A impressão que é Universidade de São Francisco, é a Anhanguera, mas vamos lá, vamos forte, vamos firme. Vamos embora. Só que daí, gente, hashtag facul, primeiro dia, segundo, terceiro,
quarto, chega as provas, e daí você vê aquele ânimo arrefecendo. Porque ficou uma DP para trás, uma matéria para trás. E vai ficando para trás, uma, vai ficando duas, vai ficando três. E daí, gente, sinto uma coisa que eu amo ver no Facebook, é gente que faz campanha assim de caminhada, de não sei o quê, e o ânimo, eu vejo o ânimo da pessoa ir diminuindo. Eu vou dar um conselho para você, vai quieto, não bota foto, não bota nada. Eu conheço uma pessoa que estava toda fitness, só que daí ela ficou grávida, e daí ela falou, bom, agora é hora de voltar, nasceu os nenê. Só que ela, sim, eram uns nenê grandes. Então, aí eu sou de longe, outra cidade, então eu nem conheço, só sigo e tal. Daí ela voltou toda assim, não, é vida, voltar ao foco e tal. E eu tô lá, falando, vamos lá, irmã, força! Mas eu tô vendo que o tamanho não estava diminuindo. E a irmã tá lá. Daí agora ela tá o seguinte, olha o discurso dela, Fatal. O discurso dela agora é o seguinte, precisamos nos aceitar como somos. E Brasil! Antes era saúde, vamos lá, templo do espírito, encheu colesterol, encheu barriga negativa. Agora não temos que nos dobrar perante essa imposição da sociedade. E falei isso aí, irmã, amém também, vai também, vamos lá e tal. Então, gente, os problemas vão aparecer. O desânimo vai vir, as provas vão aparecer na faculdade. E daí você vai retroceder por causa disso? E daí você vai começar a olhar para trás por causa disso? Hebreus 10, 38 diz, todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E o verso 39 dá o desfecho de tudo isso, dizendo, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Você pode declarar isso comigo? Diga, nós, porém, não somos. Diga, eu não sou daqueles que retrocedem. Amém. Vá até o fim. Tira os olhos do passado. O povo começou a dizer o seguinte, lá no versículo 3, por que nos fizeste subir do Egito? Deus tinha preparado lá na frente uma terra que emana leite e mel. Deus tinha um lugar de promessa, um lugar de abundância. Eles iam plantar e colher, eles iam ter os animais deles, tudo. Deus ia mandar chuva, mas agora eles estavam com vontade de retroceder. Mas acontece que em meio a tudo isso tem alguém que tem uma reação completamente diferente. Ele também estava com sede, ele também não tinha água para beber, mas ao invés de procurar um culpado, ao invés de pegar numa pedra, ao invés de começar a reclamar e olhar para trás, a Bíblia diz no versículo 4, acompanhem na sua Bíblia, então, o que é que diz aí? Clamou Moisés ao Senhor. Então, clamou Moisés ao Senhor. Até agora ninguém tinha orado. Estava todo mundo com uma necessidade, um problema, e eles acharam que iam resolver o problema, achando um bode expiatório, começando a falar sobre o problema. E se falar sobre o problema, resolvesse o problema, não, gente. Não resolve. Está todo mundo assim, aquele vulco-vulco, aquele alvoroço. Daí se levanta alguém e começa a orar. A reação de Moisés é essa, é a reação de alguém que clama ao Senhor. Guarde o que eu vou dizer para você hoje à noite. Quando você clama, você nada mais está fazendo do que consultando aquele que conhece o futuro. Quando você clama, quando você ora, você está falando com alguém que conhece o futuro.
Você já imaginou se você tivesse essa oportunidade de falar com alguém que sabe quais os próximos passos? Normalmente quem investe em bolsa e tal, em negócios, aí tem os especialistas lá que vão falar para você, olha, a tendência do mercado é essa e tal, se eu fosse você eu apostava nisso ou não, aposta naquilo. E são pessoas que fazem prognósticos daquilo que pode acontecer. Pois é, você tem essa oportunidade. Deus conhece o passado, o presente, mas conhece o futuro, e os ouvidos dele estão atentos à sua oração e ao seu clamor. Quando você ora, quando você fala com Deus, ele te dá a estratégia e os próximos passos. E Deus dá a Moisés 3 passos para que ele possa sair daquela situação. E eu quero terminar deixando essas 3 palavras para você hoje à noite. Primeira delas, guarde aí, por favor. Afaste-se dos murmuradores. Vamos repetir juntos? Diga, afaste-se dos murmuradores. As 3 palavras de Deus para Moisés estão aí no versículo 5. A primeira delas está aí, ó. Passa adiante do povo. Como é que está o povo, gente? Murmurando, reclamando, contendendo, pegando em pedras, aquela confusão toda. Deus chega para Moisés, depois dele orar, ele diz, Moisés, dá um passo à frente. Moisés passa diante do povo. Moisés sai do meio da contenda, sai do meio da murmuração. Sabe por quê, gente? Porque gente murmuradora é como gente com sarna, e passa. Essas coisas pegam, gente negativa, gente mal-humorada. Você já deve ter tido a experiência de ter saído de casa, um dia você está feliz da vida e tal, e papapá, você encontrou alguém, 2 minutos de conversa, o seu dia acabou. Já teve essa experiência, não? A pessoa acabou e começou a falar, fila de banco normalmente é assim. Gente, um dia eu deixei minha mãe no Cote, é Cote que chama ali no Piracicamirim, ela estava, eu nem lembro o que era, uma dor, eu fui levá-la, falei, vou esperar. Eu sentei ali, era sala de espera também, de coisa, de posto de saúde e hospital, é uma bênção. Eu tinha, acho que fazia uns 5 minutos mais ou menos que eu estava ali. Aí chegou uma pessoa com a cadeira de roda, chegou uma outra pessoa com a muleta, e a conversa era o quê? Se eu ficar mais uma semana com esse gesso, eu vou perder o emprego, e eu não sei o que vai ser da minha família, e não sei o quê, e papapá. E eu estava bem. E eu comecei a achar que minha vida também não ia começar mais a dar certo, e estava tudo certo. Eu falei, mãe, e eu vi que ia demorar, eu falei, você não se importa de eu te pegar daqui a pouco? Eu vou dar uma volta, vou sair, tomar um café num posto, vou para casa, mas eu precisava dar uma respirada, gente, e eu não estava aguentando mais. Você já se sentiu assim ou não? Está num ambiente onde você tem a nítida sensação, cara, eu preciso dar um passo à frente. Eu preciso sair desse lugar, porque senão eu vou pirar. Porque essas coisas passam. Eu costumo dar sempre o exemplo. Se eu estiver resfriado, sentado do seu lado, e ficar espirrando em você, e Pai do Senhor, e não sei o que lá, e papapá, você está bem, você está bem, você está bem, você está bem, você está bem. O que é que vai acontecer? Vai ficar os dois, os dois vão ficar ruins. E eu não vou sair bem, porque eu estava sentado ao lado de uma pessoa que estava boa. Então, é necessário inteligência emocional de, nessa hora, você vê que tem uma confusão, você vê que tem uma fofoca, você vê que tem um grupinho. Ô, gente, toda empresa tem um grupinho. Toda. Quem sabe você precisa sair do grupinho, mas não é de um grupinho físico, é de um grupinho virtual. Tem uns grupinhos de WhatsApp também que você precisa dar um passo à frente. Você precisa ir lá e sair, porque só tem lixo, só tem coisa destrutiva, só tem piada que não agrega, que não agrada, só tem coisa que traz morte e destruição para a sua vida.
E o Senhor está dizendo para você hoje, você é diferente, cara, dá um passo à frente. Você quer contar com a minha ajuda? Dá um passo à frente. Sai do meio disso. O que é que o Salmo 1 nos mostra, gente? Que o primeiro passo para uma pessoa bem-sucedida é o quê? É inteligência, é sabedoria, para dizer, de algumas rodas eu não participo. Em alguns caminhos eu não ando. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente precisa entender que algumas rodas, algumas mesas, não são para quem quer experimentar milagres na sua vida. Afaste-se dos murmuradores. Segundo lugar, aproxime-se, Deus pede para Moisés, aproxime-se dos anciãos. Ele diz, olha só, versículo 5 ainda, toma contigo alguns dos anciãos. Note que esse chamado para Moisés se afastar dos murmuradores, não é um convite para Moisés se isolar. Porque tem muita gente que diz o seguinte, é por isso mesmo que eu chego até depois que o culto começou, vou embora antes da bênção. Por isso que eu não me envolvo mais com ninguém e tal. Porque o ser humano, eu nunca vi uma pessoa normal também com um discurso desse. Normalmente gente doente é que fala, o ser humano, eu gosto mesmo é da minha calopsita. É claro, a sua calopsita tem que te aguentar, né? Ela não fala, vou embora de casa e tal. Ela tem que aguentar você lá com o seu mau humor, com a sua chatice, com a sua TPM, com a sua... O cachorro tá doido para dizer, pelo amor de Deus, mas tô casinha que eu vim parar, mas não tem jeito. Eu tenho que aguentar você mesmo, tem que te aturar. Não, isso não é um convite para a gente se isolar. Isso é um convite para a gente sair de algumas rodas, onde só somos sugados. Porque o murmurador é assim, ele suga, ele rouba a sua energia, não é? Mas, gente, vamos ser honestos, tem pessoas que agregam valor na nossa vida. Gente, meu Deus do céu. É verdade que você encontra algumas pessoas na sua vida, na sua trajetória, na sua caminhada, que você encontra, você conversa 2 minutos com ela, você diz, é o fim, é o Armagedon, acabou para mim, acabou para minha família, você estava bem, você estava com planos, com coisas, aí você diz, acabou e tal. Mas vamos ser honestos, tem pessoas que a gente encontra, você diz, você estava desesperado, ela te dá um abraço, ela te dá uma palavra. Ela te fala meia dúzia de palavras, você diz, cara, tem uma saída para mim. É perto de gente assim que Deus está falando que a gente precisa estar. Os anciãos, o que é que são? As pessoas experientes, as pessoas que já trilharam, e aqui não está falando de idade, o princípio para nós aplicarmos aqui, porque tem pessoas que são anciãos na idade, mas são meninos, não tem experiência. Mas o princípio é que é o seguinte, fique perto de pessoas que provavelmente já passaram por situações que você ainda está passando e diz o seguinte, viu, eu já passei por isso, não é o fim não. Já sobrevivi a uma tempestade dessa no casamento e saí muito mais forte do que entrei. Eu já vivi uma situação parecida como essa. Gente, quantos de nós já vivemos situações assim, de pessoas chegarem e nos abençoarem. Como é bom estar perto de gente boa. E o Senhor está dizendo para você hoje, fique perto de gente boa. Fique perto de gente que te ajuda, fique perto de gente que te bota para cima, que te bota para frente, que agrega valor à sua vida. Terceiro lugar, lembre-se de que Deus realiza milagres. Eu vou repetir. Lembre-se de que Deus realiza milagres. Olha só o versículo 4 ainda. Você vai sair do meio da murmuração, você vai se aproximar dos anciãos, mas você vai levar nas mãos o bordão. Está falando do cajado.
E Deus descreve o mesmo bordão com que feristes o rio. Você vai ver que esse bordão, ele é nada mais, nada menos do que um símbolo, do que algo vivo, físico, que Moisés pode olhar e se lembrar de tudo aquilo que Deus realizou. É aquele mesmo bordão que ele joga no chão ali, no deserto, e ele se transforma numa serpente. Deus está querendo provar para Moisés o seguinte: eu estarei com você. Sinais vão te acompanhar. É o bordão que ele fere o rio, e as águas do rio se transformam em sangue. É o bordão que ele, diante do mar vermelho, estende, e as águas do mar se abrem. A gente precisa, no meio da necessidade, no meio das lutas e das dores da nossa vida, ter viva na nossa mente e na nossa memória de que Deus continua operando milagres. Hoje nós temos uma memória muito curta, não temos não? Porque todos nós que aqui estamos já vivemos momentos na vida em que a gente disse o seguinte: acabou para mim. Quem já viveu um momento assim? Ele falou: cara, é o fim. E olha, você está aqui. Não foi o fim para você. Então levar o bordão é isso, é trazer a memória, como diz Lamentações de Jeremias, aquilo que pode me dar esperança. Lembre-se dos milagres de Deus. Lembre-se dos momentos em que você falou: acabou para mim, e Deus diz: existe um futuro para você. Deus já deu livramentos extraordinários para tanta gente aqui. Tem algumas pessoas aqui que eram para estar mortas e foram curadas. Existem casamentos aqui que há anos era para ter acabado e Deus botou a mão e vocês estão felizes até hoje. Existem empresas aqui que eram para estar fechadas, profissionais que eram para estar falidos, mas Deus interveio e você está vivo, de pé, caminhando. Lembre-se disso. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. Leva na mão o bordão com que feristes o rio e vai. E o texto termina nos mostrando uma promessa. Quando a gente é capaz de se afastar de algumas situações, de algumas rodas, nos aproximarmos de outras que são boas e mantermos na nossa mente o fato de que Deus realiza milagre, o verso 6 se torna uma verdade. Eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel. Deus está dizendo para nós hoje: eu estarei diante de você. Eu estarei diante de você. Você está aqui domingo, preso ao tempo e espaço. Domingo, 8:30 da noite. Deus já está visitando sua segunda-feira, terça, quarta, quinta. Tem coisas que te preocupam lá na frente. Como é que eu vou pagar a faculdade para esses meninos? Como é que não sei... Deus já está lá em 2024 visitando, e Ele está voltando e dizendo para você: viu, já deu tudo certo, continue em frente. Não desista, suas necessidades todas serão supridas, porque eu sou o teu pastor. É esse mesmo que lá na frente vai dizer: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Não dá para falar dessa rocha sem falar dele, que supre todas as nossas necessidades, Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós estamos firmados em Jesus, nós podemos ter essa certeza e essa convicção: nada vai nos faltar. Eu não sei o que está te inquietando, porque se você está passando por um problema, uma dificuldade, você está entre 7 bilhões de pessoas no planeta Terra vivendo uma situação como essa. Necessidades, dificuldades, inquietações, problemas. A pergunta é: como é que você vai reagir a isso? Positivamente?
como Moisés, clamando a Deus, você fez uma boa escolha hoje. Tem gente que está vivendo dramas assim como você, e sabe o que ela fez hoje? Falou, vou ficar em casa, não vou na igreja não. Ou, vou para o boteco tomar umas, para tentar esquecer da minha dor. Ou, vou fazer outra coisa, mas você resolveu estar na presença de Deus clamando. E Deus hoje te deu estratégia, Deus te deu hoje uma direção. E eu espero que você, em nome de Jesus, acate essa direção de Deus e experimente esse milagre que certamente Ele vai fazer e realizar na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém, gente? Vamos ficar de pé para orarmos juntos.